A aula de hoje é sobre a teoria da Gestalt, que aborda a percepção. A Gestalt, junto com a psicanálise e o behaviorismo, é uma das bases da psicologia, do início da psicologia, e é uma das teorias bastante consistentes do início do século XX. A teoria da Gestalt é uma teoria proposta por Wertheimer, Kafka e Koller em 1912. Ela é uma abordagem que se volta aos estudos psicofísicos relacionando forma e percepção. A teoria da Gestalt mantém o nome Gestalt porque é uma palavra alemã que não possui um significado exato na língua portuguesa, mas uma significação aproximada de Gestalt é forma, totalidade ou configuração. Então, a teoria da Gestalt vai abordar a percepção da forma ou da configuração, entendendo que qualquer forma ou configuração é composta de dois elementos: a figura, que seria a unicidade, e um fundo, que seria a multiplicidade. A Gestalt, portanto, busca compreender os processos psicológicos envolvidos na percepção. Por exemplo, nós podemos entender a ilusão de ótica. O que é a ilusão de ótica? A ilusão de ótica é quando percebemos aquilo que é diferente da sua condição real. Um exemplo é esta figura que nós estamos observando e percebemos um movimento, sendo que essa figura não tem movimento. A disposição dos elementos nessa figura dá a ilusão de ótica que ela está em movimento. Podemos ver também nessa nova figura uma impressão de movimento, como se todos os elementos estivessem se movendo, e essa figura também é estática. Nesta figura atual, a gente pode ver os pontinhos brilhando, pretos e brancos, que também são ilusórios. Então, a Gestalt vai abordar os processos perceptivos e procurar entender o que se passa na mente daquele que percebe para explicar aquilo que é percebido. Interessante que a gente possa fazer uma distinção entre o que é sensação e o que é percepção. Porque a percepção envolve a captação de estímulos do ambiente e a interpretação. Então, a sensação seria exatamente a resposta dos nossos receptores sensoriais aos estímulos do ambiente. Então, nós temos, por exemplo, ao aproximarmos o braço de uma lâmpada, temos a sensação de calor. Ao percebermos esse evento e interpretarmos que podemos nos queimar, que a lâmpada está acesa e emana calor, nós já temos uma percepção, que é a tentativa de interpretar a situação, organizando esses elementos para ter uma informação daquilo que está acontecendo. O que é percepção? Nós vamos ver agora uma ilustração do processo perceptivo. Então, temos uma série de estímulos no ambiente. Nós podemos observar aí esses elementos coloridos representando os estímulos do ambiente, frente aos quais a gente vai tentar interagir efetuando algum tipo de organização. Por exemplo, nós vamos separá-los, esses estímulos, por cor. E aí acontece a percepção propriamente dita ou a interpretação. Diante daqueles estímulos, nós podemos decodificá-los. Por exemplo,
são pedaços de vidro colorido quebrados. Uma outra maneira da gente observar como é que se dá o processo perceptivo é considerando que os nossos receptores, os órgãos do sentido, são aqueles que captam os estímulos que estão no ambiente. Então, todos os nossos receptores, todos os nossos órgãos sensoriais são aqueles elementos que vão ser a via de entrada das informações. Para que nós percebamos, a gente tem que prestar atenção. Então, a nossa atenção é voltada para esses estímulos que adentram os nossos receptores sensoriais, vão para o cérebro, que dentro da nossa bagagem vai fazer o trabalho da decodificação, da interpretação, que é a percepção. Então, é importante lembrar que a percepção é a coleta de informações do ambiente associada ao significado que nós atribuímos a estes dados colhidos do ambiente. Então, a ideia da percepção é que ela está exatamente no intermeio entre o estímulo e a nossa resposta, o comportamento que nós emitimos em função da recepção das informações. Então, o que é que participa da percepção? Os receptores sensoriais, os nossos órgãos do sentido, a nossa atenção, a nossa capacidade de organizar as informações que são acionadas pela nossa atenção e, posteriormente, a interpretação ou o processamento das informações. E este processamento da informação seria a percepção propriamente dita. O processo da percepção, colocado de maneira sintética, então, seria a captação das informações do ambiente e o processamento mental dessas informações, que vai depender da nossa bagagem pessoal. A referência ao estímulo-resposta do behaviorismo, a Gestalt vai interpor a percepção. Ela vai dizer que não dá para a gente entender essa relação direta e mecânica de estímulo-resposta. Ela vai dizer que ela se ocupa também de entender o comportamento humano, porém, entre o estímulo do ambiente e o comportamento do ser humano, existe a percepção. Então, uma outra maneira da gente dizer o que é percepção é que a percepção é uma capacidade, é uma faculdade de apreender informações do ambiente, no qual estão associados os nossos sentidos e a nossa organização mental. Então, a percepção é a função mental de representação de objetos e de eventos, e também é chamada de insight. Porque o que é o insight? É aquela iluminação, é aquela capacidade de integrar os dados de uma situação, nomeando, identificando, decodificando. Então, a percepção, ela depende dos sentidos. Nós não podemos falar em percepção se não houver o envolvimento dos nossos sentidos, dos nossos órgãos sensoriais. Só que só a captação desses dados sensoriais seria a sensação. Quando nós interpretamos esses dados, então nós temos o processo da percepção. Um exemplo bastante interessante é a ilusão de movimento, quando nós estamos, por exemplo, parados numa estação de trem, como no metrô, a gente vê o trem se locomovendo e tem a impressão que somos nós que estamos nos movendo. Essa situação é bastante característica quando a gente está viajando numa estrada, em alta velocidade. De repente, a nossa ideia, a nossa percepção é de que a paisagem está se locomovendo. Então, a gente vê a paisagem passando pela janela. Na verdade, quem está se locomovendo somos nós, independente do veículo que a gente esteja. Então, essa ilusão de ótica é
um exemplo característico do processo de percepção. Se a percepção ela depende dos sentidos, então nós temos que conhecer esses sentidos. Nós temos vários sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, paladar, tato, o sentido da temporalidade, da espacialidade. Então, cada uma desses sentidos tem uma espécie de percepção. Então, a percepção visual, ela registra formas, relações espaciais, cores, intensidade de luz. A percepção auditiva vai captar timbres, altura e frequência, volume, ritmo e localização. Interessante dizer que a audição é um sentido que jamais fica desativo, né? Ele é inativo, porque até quando a gente dorme, a gente tem esse sentido atuante. E a audição também é muito interessante porque nós podemos perceber objetos que estão fora do nosso campo visual. Temos o olfato, que tem a discriminação de odores, a captação desses odores. Por exemplo, inclusive, o feromônio, que é o hormônio da atração sexual. O paladar, que são apoiados nas papilas gustativas, né? Então, nós somos capazes de perceber o doce, o salgado, o amargo, o azedo, dos vários sabores. E este tipo de percepção também leva, por exemplo, à percepção do apetite appeal, quer dizer, aquela situação, figuras, aquele prato, né, que tem aparência saborosa, que vai nos dar vontade de saborear. Temos a percepção tátil, que tem a ver com a pele, que é um órgão, né, bastante característico, porque tem uma sensibilidade diferenciada em suas diferentes modalidades, né? Então, a ponta dos dedos da mão, a orelha, o lóbulo da audição, a pele em toda a extensão do nosso corpo tem uma sensibilidade diferente. E a percepção tátil vai captar temperatura, dor, prazer. E nós vamos interpretar essas informações de acordo com a nossa subjetividade. Temos a percepção temporal, que tem a ver com duração, com ritmo, com simultaneidade, que é um fator bastante explorado nas mensagens comunicacionais, né? Então, a simultaneidade ela é explorada, por exemplo, no jornalismo, quando há imagem e texto, na publicidade, quando há um jingle associado a uma mensagem de imagens, né? No audiovisual, tá? Então há uma possibilidade de associar sentidos através deste canal que é o tempo. Na percepção espacial, nós temos distância, temos tamanho, e é bastante interessante porque na percepção visual, né, inclusive a gente tem a relação de tamanho e distância. Nós sabemos exatamente que um objeto está muito distante de nós por causa da nossa percepção do seu tamanho. Which box is larger? That one. Now which is larger? That one. But it looks smaller. Well, that's because it's further away. Exactly. Nessa modalidade de percepção também existe o horizonte. Então, o horizonte é uma percepção bastante interessante, né? Inclusive, atualmente, nós temos discussões no nosso ambiente urbano, no sentido de que nós estamos perdendo, por exemplo, esse tipo de percepção, porque a nossa cidade, né, cheio de edifícios, não permite mais que a gente possa contemplar esse tipo de informação.
E a percepção sinestésica, que tem a ver com os sentidos do corpo, a posição do nosso corpo, que tem a ver com o domínio do nosso corpo, né? Então, é uma percepção que pode dar informações bastante interessantes sobre a nossa relação com o ambiente em que estamos inseridos. Se a percepção, então, ela vai associar elementos do ambiente e elementos do indivíduo que percebe, nós podemos dizer que os fatores que influenciam a percepção são de duas fontes ou de duas naturezas. Temos os fatores externos, que têm a ver com o ambiente, que têm a ver com o estímulo dos objetos percebidos. Então, nós temos, por exemplo, a intensidade, né, desses elementos. Então, as cores mais vibrantes, os sons mais agudos, por exemplo. Nós temos também o fator contraste. Nós sabemos que o contraste de certos elementos, como por exemplo a cor, combinação de cor ou de luminosidade, vai dar um auxílio para o processo perceptivo. De repente, contrastes mais favoráveis vão ajudar uma percepção melhor. E temos o movimento. O fator movimento é um elemento que chama muito a nossa atenção. Então, nós podemos observar isso bastante presente no meio digital, né? Então, vemos que quando a gente entra num site, existe um elemento se movendo, ele vai chamar mais atenção para que nós voltemos, né, a nossa percepção para aquele elemento. Temos os fatores internos, que têm a ver com a subjetividade, a incongruência, a motivação e a experiência. A incongruência tem a ver com a nossa busca da lógica, né? Nós somos seres que ordenamos, né, as informações, que procuramos um sentido nas coisas. Então, aquelas coisas que não casam, aquelas coisas que não trazem um significado imediato, ou as coisas que nos parecem bizarras, são coisas que chamam a atenção. Muitas vezes isso ajuda a chamar a atenção, nem sempre ajuda a nossa melhor identificação, a nossa melhor percepção do que se trata. Temos também a motivação, que tem a ver, né, com um fator muito pessoal, né? Então, um exemplo ótimo é quando a gente vai ao supermercado e está com uma sensação de fome, né? Então a gente tem uma motivação muito maior para comprar. Mãe, compra brócolis? Não, filho, tem em casa. Ah, mas umzinho, vai! Não, eu já falei. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis, mãe! Essa criança provavelmente não existe. Toma esse rabanete e fica quieto. Mãe, posso pegar uma chicória? Mas isso existe. Então, na percepção, de modo geral, não é diferente. Se você tiver uma sensibilidade, uma preferência por algum assunto, você vai voltar sua atenção e vai perceber muito mais elementos do que uma pessoa que não está motivada. A experiência também é importante, porque a bagagem vai determinar a nossa capacidade de perceber. Então, existe, por exemplo, pessoas que não percebem certos dados do ambiente, certas informações, por quê? Porque não tem bagagem. É muito comum isso na música, né? A gente costuma até dizer que se a pessoa não tem repertório, ela não vai apreciar determinado gênero, determinado músico. Então, a Gestalt tem alguns fundamentos. O primeiro princípio da Gestalt, né, é que o todo é maior que a soma das partes. Tá? Então, nós estamos vendo aí a imagem de um coração feito de taxinhas. Se a gente olhar esse monte de taxinhas próximas uma das outras em formato de coração, nós vamos perceber o coração. Se a gente pegar uma taxinha e colocar de maneira isolada como uma parte do coração, nós não vamos perceber o coração. Então, o princípio fundamental da Gestalt,
o princípio número 1 é que o todo tem características que não estão em suas partes, tá? Isso é uma prerrogativa da percepção, né? Porque se nós não podemos ter uma visão de conjunto, nós não vamos muitas vezes entender o que é que nós estamos percebendo. Um fenômeno bastante interessante também para a gente entender o que é esta Gestalt, a percepção da forma ou da configuração, é o fenômeno phi. É a ilusão de movimento decorrente da sucessão de estímulos estáticos utilizado lá no cinema. Então nós sabemos que uma sucessão de imagens estáticas a uma velocidade de 60 milissegundos de intervalo vai provocar a nossa percepção de movimento. Isso acontece porque nós temos na nossa retina uma capacidade de armazenar as imagens de modo que, mesmo estando estáticas, esses elementos vão ser vistos de maneira conectada em movimento. Então, a Gestalt, né, ela vai nos trazer essa discussão bem interessante de que nós não podemos ter um conhecimento do todo através das suas partes, mas nós podemos conhecer as partes através do todo. Através da percepção do todo, a mente pode assimilar uma imagem, identificar um conceito, efetuar uma decodificação para identificar do que se trata. Então a Gestalt, ela vai propor leis próprias para explicar como é que se dá a percepção e vai nos mostrar como é que a percepção é regida de acordo com essas regras ou princípios. Uma das regras da Gestalt é a relação figura-fundo. Então nós temos uma série de figuras ambíguas, hoje muito conhecidas, né? Na qual fica esta indagação. Qual é a relação figura-fundo em cada percepção no caso de uma figura ambígua? Então nós estamos vendo aí um vaso ou dois perfis. Vaso ou perfil? Nós vamos ver um ou outro objeto, né? Vamos ver as pessoas ou vamos ver o vaso, de acordo com o destaque que a gente der para a figura ou para fundo. Se eu vou destacar a região branca, eu vou perceber o vaso. Então, o vaso vai estar sobre um fundo negro. Se eu vou destacar os perfis, eu vou perceber os perfis das pessoas e o fundo será o fundo branco. O estímulo abaixo, né, tem a ver com duas retas que são exatamente na mesma dimensão. Então, essas duas retas têm na sua extremidade linhas convergentes ou divergentes. Então, nós temos a impressão que a primeira reta ela é maior do que a segunda. E essa é também uma ilusão de ótica. Por quê? Porque nós estamos percebendo de acordo com uma interpretação e não levando em conta a dimensão exata objetiva das retas. Esta lei que nos faz olhar as coisas, né, de uma maneira simples e direta é a lei da boa forma ou a lei da pregnância. Esta maneira de perceber as coisas faz com que a gente tenha que conceber o que é o meio ambiente do qual nós recolhemos essas informações. Então, nós podemos dizer que essas informações do ambiente podem ser identificadas em dois tipos de ambiente. O
meio geográfico, que é definido pelas características físicas, dizem respeito aos estímulos físicos dos objetos. E o meio comportamental tem a ver com este plano da experiência, onde nós vamos interpretar as situações de acordo com as leis da percepção. E nesta interpretação nós levamos em conta alguns fatores como o equilíbrio, a simetria, a estabilidade, a simplicidade daquela configuração de estímulos, né? E essa percepção também vai depender da nossa personalidade, vai depender da nossa bagagem. Então, no livro, no qual tem o texto que eu recomendei para vocês, nós temos lá um exemplo de uma pessoa que vê ao longe um indivíduo e o interpreta como seu conhecido fulano de tal. Ao interpretar este suposto indivíduo como fulano de tal, a pessoa cumprimenta, levanta a mão, etc. É o que? Uma interpretação que tem a ver com esta bagagem da pessoa, ela associou essa percepção com o conhecido dela. Ao chegar perto, ele vai perceber que não é o fulano de tal e que houve uma ilusão perceptiva. Esta situação, né, de percepção vai levar a um conceito muito importante na Gestalt, que é a força do campo psicológico. Ou seja, a nossa tendência de juntarmos alguns elementos para interpretarmos as situações. Então, esta figura, novamente ambígua, nós podemos ver um pato ou um coelho. Pato ou coelho? Vai depender de como você vai juntar esses elementos para decodificar. E isto vai depender, muitas vezes, da sua personalidade. De repente, de uma simpatia mais por um tipo de animal, por uma disposição momentânea. E esta força do campo psicológico, ela é muito interessante, por quê? Porque na mensagem comunicacional isso tem bastante peso, porque nós podemos, por exemplo, associar pessoas ansiosas, que sempre estão bastante ocupadas com aquilo que elas estão sentindo, elas muitas vezes respondem rapidamente aos estímulos perceptivos. Elas têm uma espécie de um comportamento mais padronizado. Pessoas mais relaxadas, mais tranquilas, de repente percebem com mais tranquilidade, com mais liberdade. Então nós vamos ver que a personalidade, a subjetividade vai interferir na percepção, nessa interação, nessa tentativa de interpretação dos dados oferecidos pelo ambiente. As leis da Gestalt são várias e elas dizem respeito à maneira como o nosso cérebro, que dá suporte à nossa mente, à nossa subjetividade, para interpretar os fatos com os quais a gente toma contato. Então, estas leis vão depender da bagagem cultural, da bagagem individual de cada pessoa, para identificar, para reconhecer os objetos e interpretá-los. Nós temos aqui 3 imagens, um logotipo de um zoológico alemão, bastante criativo, né? Que na figura do elefante nós vemos também inserido uma girafa e um rinoceronte, né? Então é uma imagem bastante expressiva do zoológico. Na figura do peixe, né, com fundo rosa, nós temos aí 2 peixes, né? Então os 2 peixes colocados de maneira fragmentada, mas nós entendemos perfeitamente que são 2 peixes. E temos aí o Freud, né, com uma mulher na sua face, no qual os pontinhos ali desenham, né, o perfil de uma mulher na face do Freud. As leis ou princípios da Gestalt podem ser identificadas em um conjunto, né, de 8 princípios.
a figura fundo ou lei da segregação, a lei da proximidade, a lei do fechamento ou clausura, lei de semelhança, princípio da simplicidade ou pregnância, princípio da continuidade, lei da região comum e da conexão. Agora a gente vai ver alguns exemplos de cada uma dessas leis. Nós vamos ver exemplos visuais, mas lembrando que isso pode acontecer em todos os nossos sentidos. A lei da figura fundo ou segregação, né, tem nessa imagem central da moça e da velha um exemplo bastante tradicional, muito antigo, que é um grande desafio para muitas pessoas, né? É interessante quando a gente fala da personalidade, existem pessoas que imediatamente veem a moça, tem as pessoas que veem primeiramente a velha, tem pessoas que não veem, né, a segunda opção, tem pessoas que veem as duas opções. Na figura ao lado, né, nós temos um casal na rua, no lugar onde nessa rua tem também um cachorro deitado, mas ao mesmo tempo nós podemos ver, né, a figura de perfil de um militar que parece que está aí com um uniforme, com a sua mão sobre o paletó. Mais exemplos da lei da segregação, né, na qual a gente tem que distinguir figura e fundo. Tem o cartaz da Bela Adormecida, da Branca de Neve, e essa da Branca de Neve eu acho assim bastante instigante, porque ao mesmo tempo que nós temos o perfil da Branca de Neve com o príncipe, é uma maçã, né? Uma maçã mordida, comida. Então é uma das imagens, né, de figura fundo muito interessantes que eu encontrei para colocar de exemplo. E logo abaixo um casal de idosos, mas que dependendo de como você destacar o fundo, você vai ver dois cantores. Temos o princípio da proximidade, que nós vemos aí, né, dois conjuntos bem distintos, né? As bolinhas formando uma figura com curvas e 3 conjuntos, né, de bolinhas de 6 unidades. A gente não está vendo 18 bolinhas, nós vemos 6, depois vemos 6 e depois vemos 6. Então nós temos a tendência de relacionar o que está próximo. Mais exemplos, né? Então nós vemos a flechinha. Nesse exemplo das bolinhas verdes, nós vemos claramente 4 bolinhas, 6 bolinhas e 2 conjuntos de 3 bolinhas cada uma. Vemos aqui 2 outras figuras, essas bolinhas aqui brancas e amarelas, querendo fazer uma alusão a uma caneca de cerveja, né, com espuma. E vemos aqui a face do James Brown, que nós vamos juntar as letras azuis para o rosto, né, distinto do cabelo preto, e depois o fundo com um monte de figura geométrica. Aliás, são palavras também, né, fazendo fundo. E o logo da Unilever, no qual a gente junta, né, uma série de figuras, né, de imagens, tá? Tem um pássaro, um coração, tem plantas, coqueiro, e a gente junta tudo e vê a Unilever. Temos o princípio do fechamento, que é a tendência a completar as figuras que têm partes em falta. Então, todo mundo vai ver aqui um tigre, vai ver o logo da Fórmula 1 e o logo da IBM. Então, a imagem ali da Estátua da Liberdade, o logo do Johnny Walker, né? Embora não tenhamos a figura completa, a gente enxerga, né, a pessoa completa, o logo aqui do WWF, a face da Branca de Neve e esse simpático porco-espinho aqui, que também está incompleto. Temos o princípio da semelhança.
E na semelhança, a regra é juntar aquilo que é parecido, que é visto como grupo. Então nós vamos ver uma espécie de S aqui, porque a gente tende a juntar as bolinhas de cor diferente. E na figura ao lado nós temos, né, um triângulo, um quadrado, uma esfera, um triângulo, um quadrado, uma esfera, só que a gente não vê em linha, né? A gente vê coluninhas de triângulo, depois de quadrado, de esfera, porque a gente vai juntar todos aqueles que percebemos de maneira semelhante. Então esse logo da Amnistia, né, bem legal, da mão com várias mãos, das bolinhas verdes que formam uma interrogação e essa figura aí de uma florestinha, né, mas que a gente reúne essas arvorezinhas. O princípio da simplicidade, que tem a ver com a boa forma, né? Então a gente reduz para o elemento único. Então a gente pode ver aí uma cruz, um X, novos elementos, né? Esse Sun da Microsystem eu acho muito bacana, né? Porque escreve Sun, né? Com esses vários elementinhos, mas o Sun, né? Ele dá uma simplificada no sentido de síntese, né? O logo da Canção Nova, que reúne vários elementos que traz a identidade desta emissora, né? de rádio. Então, o violão, as mãos num gesto, né? De mãos unidas. Aqui uma pessoa, né, cuja ênfase é no oxigênio do corpo, e o logo do Federal Express, que é uma empresa de entrega que promete velocidade, né? Então temos aqui a flechinha verde, né, indicando a velocidade da empresa. O princípio da continuidade tem a ver com a nossa tendência a dar acabamento para uma figura. Então a gente vai ver a linha reta e a curva continuando. Nós temos aqui alguns exemplos, né, dessas bolinhas que dão uma sensação de movimento. Os barcos, né, que na verdade se confundem ali com as nuvens, e essas figuras impossíveis que de repente a gente vai seguindo a continuidade delas e de repente ficam um pouco impactados, né, com essas figuras que trazem uma perplexidade, que fogem da lógica, né? E a lei da região comum, que tem a ver com o fundo. Esta regra é bastante explorada na comunicação visual, né? Porque a gente reúne informações a partir da paisagem, do fundo, né? Para fazer uma conexão entre as imagens. Então nós temos aqui um exemplo bem simplesinho, né? As bolinhas dentro de uma figura geométrica de cor que destaca do contexto maior, para dizer que as bolinhas estão juntas de alguma maneira. Temos o logo do Texaco, que vai trazer essa identidade aí do T com a estrela, né? Temos aqui a Coca-Cola, né, que faz esse combinado com os talheres, né? Então é o beber e comer. E essa outra figura de paisagem urbana e a floresta, né, que é bem interessante e instigante. Temos finalmente o princípio da conexão, que vai relacionar as figuras com algum elemento que as unifica, né? Então aqui as bolinhas, nós não vemos 8 bolinhas, mas vemos 4 pares, por causa da haste. Escher é um artista, né, que gosta de brincar com a nossa percepção, e ele tem várias imagens, né? Essa aqui muito conhecida, a gente só consegue identificar de maneira isolada por partes. E fica a pergunta, as pessoas estão subindo ou estão descendo a escada? É muito interessante esta
polêmica percepção, que nós temos a impressão que acontece essas duas movimentações ao mesmo tempo. How you turned my world, you precious thing. You starve near exhaustion. Everything I've done for you. I move the stars for no one. You've run so long, you've run so far. Uma outra figura de Escher é esta da água, né? Que se a gente perceber a água nas colunas, nós temos a impressão que a água sobe, embora a queda d'água faça a sugestão de que a água está caindo. Então, esse tipo de imagem é um recurso para mostrar que a percepção ela é um fenômeno que põe em xeque a lógica das relações físicas, trazendo a preponderância e importância da subjetividade. Para concluirmos essa discussão em termos de imagem, a gente pode ver aí a propaganda política que fez teve a maior repercussão, né, na Segunda Guerra Mundial, na propaganda utilizada pelo nazismo, e nós vemos aí um exemplo do Hitler. Então, o que nós observamos nessa figura? Tá? Vários elementos da Gestalt que vão nos dar, né, uma ideia bem concreta de como a percepção ela é conduzida para a nossa interpretação. Então, temos aí na relação figura-fundo o tamanho do Hitler e da bandeira, que é maior do que qualquer outro elemento. Também vemos na bandeira e no Hitler um contraste com o fundo que é menos nítido, né? Um pouco borrado. Então, figura e fundo dão realmente uma ênfase para o Hitler e a bandeira que tem a suástica. A águia lá no fundo também ela aparece com muito destaque e simboliza, né, o poder, a liderança forte, né? Os raios do fundo também se equilibram um pouco com a bandeira, e essa luminosidade aí traz uma ideia de divindade para o Hitler. Então, esse jogo de luminosidade, né, de figura fundo, essa disposição dos elementos na figura, esta repetição da suástica, né? Então é a bandeira, é o braço do Hitler, é uma série de pessoas aí com bandeirinhas, com a suástica, vai fortalecendo a mensagem comunicacional. E a moldura, que também é feita de elementos da natureza, né? Para trazer aí uma força para a mensagem da propaganda. Um elemento bastante integrante de relevo na imagem perceptiva é a cor. Então nós vamos falar um pouquinho da cor pela sua possibilidade de causar reações psicológicas. E a cor ela causa reações universais, tem cores que mexem com as pessoas de modo geral e tem cores que afetam pessoas de maneira particular. De um modo geral, a gente pode dizer que a cor serve para estimular, acalmar, afirmar, negar, decidir, curar, ou enfim, para a comunicação, a cor leva uma mensagem, afeta quem percebe, ajuda a vender, né, uma ideia.
No fotojornalismo, no audiovisual, na propaganda, a cor tem um lugar muito especial. E ela vai sofrer interferência de épocas e lugares. Tinha uma época um pouco mais de um tempo um pouco próximo, né? Que roxo era a cor mais detestada pelas pessoas e a cor que ninguém usava no seu vestuário. De um tempo para cá, né, uma questão de alguns anos apenas, todo mundo passou a usar roxo e roxo não é mais aquela cor detestada por todos. Nós temos uma relação de cor com idade, com personalidade. Então, de modo geral, as pessoas jovens gostam de cores vibrantes, as pessoas mais velhas gostam de cores neutras, sóbrias. Só que eu coloquei aqui umas senhorinhas com umas roupas, né, não tão sóbrias, para chamar a atenção de vocês e não levar ao pé da letra essa relação. Ela existe, mas como nós vimos aqui, tem uma senhora com meias vermelhas, né, e com estampas nada sóbrias, né, para nos dizer que as regras existem, mas as exceções também. Nas escolhas de linguagem visual, a cor tem muita importância, mas nós temos que ponderar. Às vezes, uma imagem com muita cor, ela não tem um alcance maior do que uma imagem, por exemplo, em preto e branco. Nós temos aí a agência Preto e Branco, que usa um logo bastante simples, mas pelo contraste preto e branco ser de muita força, né? Nós vimos também o jogo de imagens que dá a ideia de movimento. Então, essa imagem ganha até dessa outra toda colorida que tem, né, muito mais de meia dúzia de matizes aí coloridas. A imagem da Coca-Cola, por sua vez, tem poucas cores, são 4 no total, mas também ganha bastante força, não só pelo vermelho, mas também pela maneira de colocar, né, o produto no centro da imagem. Então a decisão, colorido ou preto e branco, depende, né? Então a gente vê aí a onça, claro, a colorida chama muito mais atenção, né? Na imagem aí da mulher com 2 crianças, o colorido é muito mais direto, né? Mas depende do contexto. A escolha pela mulher com as 2 crianças em preto e branco pode ser muito mais expressivo no conjunto da mensagem. A Lista de Schindler é um filme de 1993 dirigido por Steven Spielberg que conta a história de um alemão que salvou a vida de mais de 1000 judeus durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. O filme inteiro é em preto e branco, exceto pouquíssimas cenas. O diretor explica o motivo disso. O Holocausto foi a vida sem a luz. Para mim, o símbolo da vida é a cor. Por isso, um filme sobre o Holocausto tem que ser em preto e branco. Em uma das poucas cenas em que cor é usada no filme, vemos uma garotinha de casaco vermelho andando por entre os militares e os judeus. Este vermelho destacado simboliza a inocência e a esperança. E, ao mesmo tempo, o vermelho do sangue dos judeus sacrificados no horror que foi o Holocausto. A psicologia das cores, ela é muito presente, né, no nosso dia a dia. A gente usa expressões, né? Nossa, a coisa ficou preta. Fiquei roxo de raiva, sorriu amarelo, fiquei branca de medo, né, de susto, vermelha de vergonha. Quer dizer, as cores, elas retratam os estados emocionais. Então, é muito interessante a gente conhecer um pouco mais o que as cores representam culturalmente. Então, preto está ligado a poder, sofisticação, mas também mistério, desconhecido, morte. Branco está ligado à limpeza, bondade, pureza, esperança, simplicidade.
Vermelho é a cor do amor, da paixão, do romance, mas também a cor da energia, do perigo. O amarelo, né, é a cor do calor, mas também da simpatia, né, do cuidado, do intelecto, da covardia. O azul é a paz, sinceridade, confiança, integridade, tranquilidade. Mas o azul, por ser uma cor fria, também representa intelecto. O cinza, cor da autoridade, maturidade, segurança, estabilidade. O verde é a cor da natureza, então tem a ver com crescimento, vida, frescura, mas também por causa do dinheiro, né, do dólar, lembra dinheiro. O laranja é a cor da criatividade, né, portanto, então, está ligado ao pensamento, às ideias, à inovação. E o lilás, roxo, ligado à realeza, ao luxo, né, à espiritualidade, à sagacidade, sabedoria, dignidade. Nós vemos, né, que as empresas, em suas comunicações e representação nos logotipos, exploram muito essa questão da cor, né? Então a gente vê uma relação direta entre o tipo de produto, o tipo de perfil, a identidade, né, da empresa com a cor escolhida, tá? Então nós temos aí, na mesma linha do que foi falado, né, uma distribuição de produtos, de logotipos, de gêneros, no sentido de usar a cor. Temos estudos em relação à preferência de idades. Então, a preferência pelo vermelho das crianças, pelo laranja dos jovens, o amarelo pelos adultos jovens, o verde pelos adultos um pouco mais maduros, pelo pessoal da maturidade, a preferência pelo azul, pelo pessoal quase na terceira idade, o lilás, e o pessoal, digamos, né, da terceira idade que gosta do roxo. Tudo isso tem uma simbologia que tem a ver com um modo de ser mais vigoroso em termos de energia, mais introspectivo, ligado ao pensamento e à espiritualidade. Nós temos também, né, a separação de cores por produtos, né, por linhas de produtos. O que nós temos nesse slide aí é uma repetição do que foi falado. Vale só a pena ressaltar, né? Por exemplo, marrom como cor preferida pelos homens tradicionalistas, né? Porque hoje nós temos os rapazes que gostam, ou até senhores que gostam, né, do rosa e do lilás. Temos aí prata e ouro voltadas para produtos premium diferenciados. E temos os segmentos, né, de cosméticos que gostam do verde por causa dos elementos da natureza, o púrpura, o vermelho, alaranjado, usado, né, para licores, alimentação, o azul usados para medicação, laticínios, né? Então nós temos uma tendência aí ao uso das cores de acordo com os segmentos dos produtos para facilitar a identificação e destacar a identidade desses produtos. Temos as combinações eficazes, né? Então preto e branco, laranja e amarelo, laranja e preto, que dá a ideia de movimento, e branco e vermelho. As combinações que não são muito interessantes, né, que dão sensação de preocupação, preto e azul, marrom e lilás ou roxo, e o verde e amarelo da nossa bandeira, que é uma combinação que leva à passividade. Para concluir, né, nós temos aí a interferência da nossa maneira de interpretar, por exemplo, o tempo. As coisas gostosas, a gente acha que o tempo passa rápido, as coisas chatas demoram para passar.
E também nós podemos dizer que tem pessoas orientadas pelo tempo de maneira diferente, né? Então tem aquelas pessoas que são nostálgicas, que só lembram do passado. Tem as pessoas, né, super ansiosas, que só se posicionam em relação ao futuro, sempre preocupadas, pensando no amanhã. E tem aquelas que vivem no aqui e agora. Temos as pessoas que exploram mais um tipo de canal, né, perceptivo. Então, nós temos uma possibilidade de identificar, né, que 70% das pessoas valorizam mais a visão, 20% a audição e 10% preferem a percepção sinestésica. E nós vemos isso no nosso cotidiano nas expressões, né? Pessoas que falam, por exemplo, não vejo nada, estamos em sintonia, isso me soou bem, não me soou mal, estou pisando em ovos, quer dizer, expressões que mostram a percepção. Nós temos também, né, a percepção interferindo no nosso julgamento. Isso tem um nome, né? Na psicologia social é muito utilizado e chama atenção para um conceito que é o erro fundamental de atribuição. O que é o erro fundamental de atribuição? É a tendência que a gente tem de subestimar, tá, a influência dos fatores externos para nós e superestimar os internos. E fazer o contrário quando há um julgamento alheio. Então, por exemplo, quando alguma coisa, a gente faz alguma coisa com sucesso, a gente vai dizer, é porque eu sou ótimo. Se a gente fracassa, a gente vai dizer, tive azar. Quer dizer, você vai priorizar uma qualidade pessoal ou um fator externo. Quando a gente vai fazer o julgamento do outro, a gente inverte, tá? Então, quando o outro faz algo que ele tem destaque, a gente vai dizer, a pessoa é muito sortuda, né? Foi uma coincidência, etc. E quando ela não se sai bem, a gente vai dizer, tá vendo? A pessoa não é capaz. Um exemplo ótimo é, por exemplo, né, na situação de vendas, quando a gente vai dizer que alguém que não está vendendo, a gente vai dizer que a pessoa ela está fazendo corpo mole, né? Então não está vendendo porque não está se esforçando. E a gente nunca vai dizer que é porque o produto é novo, que é difícil de colocar no mercado. Quando for para a gente vai dizer que o produto é novo, muito difícil de vender. A visão coletiva individualista também vai interferir na nossa interpretação, né? Na nossa percepção. Então, quando a gente tem uma cultura voltada para o individualismo, as nossas metas pessoais, tá? Elas vão se sobrepor do que as metas coletivas. Então, o comportamento vai ser muito mais voltado para a visão individualista e justificado em relação às características da pessoa. Quando a nossa cultura é voltada para o coletivismo, vai acontecer o contrário. A gente vai definir nossas preferências, nossa maneira de ser pelo coletivo, e as metas do grupo é que vão mandar, né, nas nossas tendências de comportamento e de julgamento. A cultura do individualismo vai justificar, né, o sucesso pessoal pelas causas internas, né? Então é aquele exemplo de que realmente tudo deu certo porque realmente eu mereço. Se houve um fracasso, deu errado porque é um fator externo que atrapalhou, tá? E na cultura do coletivismo, né, se dá a interpretação, o sucesso voltado para os fenômenos externos porque tem a ver com o grupo. E o fracasso é responsabilidade do indivíduo. Nesse sentido, então, a gente pode, né, entender essas mensagens como, por exemplo, gentileza gera gentileza, porque tem a ver com uma visão coletivista no sentido de priorizar aquilo que tem a ver com as tendências de percepção do grupo. Era isso que eu tinha para falar, né? Espero que tenha sido claro e que todos tenham podido aprender um pouco mais
dos nossos processos de interação e percepção. Obrigada!